comigo, pessoal, boa noite. Meu nome é Clerma, nós somos o Questiona Podcast. Hoje mais um programa ao vivo no Instagram e fica gravado lá no YouTube. Então segue a gente lá no nosso canal do YouTube, que é o Questiona Podcast. Valeu? Vou passar aqui pro meu amigo Bruno Eder, o Gorinho. Boa noite, galera do Questiona. Cara, hoje um episódio bem gostoso de se fazer, né? Porque comemorando o Dia dos Professores, né? Quem não tem uma história com um professor, né? Um professor que gosta mais, que fez diferença na sua vida, né? Fica gravado, né? E agradecer aqui, começar agradecendo a professora Cíntia, que teve a disponibilidade, o carinho de estar conosco aqui, vai contar a história dela, né? Que a gente, abrindo mão da folga da hoje, folga, né? Folga, ela está aqui no programa ajudando a gente. E é isso, galera, essa é a professora Cíntia, né, que está aí conosco. Cíntia, obrigado, boa noite. Boa noite. E a gente queria pedir para você se apresentar, o pessoal aí, você é professora, de que série, Sim. de qual colégio, para o pessoal começar a te conhecer melhor. Então, eu não sou muito boa com as câmeras, não. Não, fica tranquilo. Eu sou professora da Rede Pública de Ensino, daqui de Nova Iguaçu e de Queimados. E qual foi a outra pergunta que você fez? Qual é essa? Eu trabalho em Queimados com o terceiro ano do ensino fundamental, no primeiro segmento. E aqui em Nova Iguaçu com o quarto ano, também no primeiro segmento do ensino fundamental. Tá, e por favor, desculpe a minha ignorância, mas o que é o primeiro segmento? Porque eu ia falar isso, velho. Eu sou do primeiro. Eu já tenho neto, mas agora eu não acompanho mais. Não acompanho. Era primário, ginásio, segundo grau. O primeiro segmento é o antigo primário, né? Porque assim, a gente tem o ensino infantil, né? Aí tem o fundamental, que vai do primeiro ano até o nono ano. Sim. E depois tem o ensino médio. Aí, no meu caso, eu trabalho do primeiro ao quinto ano. Né, do primeiro segmento, que é o antigo primário. Que é o primário. Você é capacitada a dar aula em qualquer uma desses anos. Desses anos de qualidade, isso. Ao quinto ano, sim, né? Sim. E qual é a formação necessária para a pessoa se tornar professora nesse segmento? Então, no meu caso, eu sou professora pelo curso de formação de professores, curso normal. Normal. Isso. Ainda se chama de normal. Que na minha época, eu sou bem mais velho do que você, já era normal, né? Sim. Então, eu fiz o curso normal aqui na Nova Iguaçu, no antigo, eu acho que até extinto Iguaçuano. Sim. Né? Eu estudei lá. E eu estudei lá também. Eu fiz o curso normal Agora lá é Elite, se eu não me engano. Isso. Né? Foi vendido. Sim. E aí, esse curso habilita a professora, né, a dar aula da educação infantil ao quinto ano de escolaridade. Estudou no colégio de ponta. Iguaçuano é o top de escola. Porque eu lembro também muito que tinha na rede municipal, o Rangel, né? Onde eu estudei, né? O Rangel era Estilo Educação de Nova Iguaçu, né? Depois passou a ser o Rangel Pessoa. Como formava lá também, né? Acho que não sei se ainda tem aqui no Arruda, na igreja. No Arruda ainda tem? Que legal. Eu ia perguntar aí, né, por aqui onde tem. Se foi Iguaçu do ano, era top. Era ele, se eu não me engano, com o Colégio das Irmãs. Que era o IESA, né? O IESA, que eram os que eram top na área. No mercado particular. Aquelas meionas, aquelas saionas. No meu caso, o meu uniforme já era esse que as crianças usam hoje, né? O uniforme de malha. De malha. Você eu sou mais velho, né? Eu sou daquelas de gola, sabe? Eu tô assumindo a minha idade e você tá querendo etarismo, mas cara. eu falei, cara, na minha época era aquele de gola, né? Com sapato bico fino, tinha vínculo na calça. Porque normalmente as meninas iam fazer normal, os meninos faziam uma administração. Mas no final, que eu já peguei a oitava série, o básico, né? Que antigamente não tinha, eu saí da oitava, era o básico, né? Que era o que chamava. Então, mas eu já peguei essa parte dessa roupinha, desse uniforme já mais de malha e tal, que era bermuda e tal, mais moderno, assim. Legal. Eu sinto assim, você é professora da rede pública de educação, e eu queria, assim, a minha opinião, né, a educação é tudo na vida de uma pessoa, né? E eu queria saber de você quais são as suas grandes dificuldades, se falta ferramentas, se a prefeitura te dá as ferramentas necessárias.
se for te complicar, não responde não. Não. Mas assim, se falta ferramenta da prefeitura ou se... porque a gente sabe o seguinte, o aluno ele não é só aquele universo da escola, né? Depende muito também da vida pessoal de cada aluno. Então, eu imagino, não sei quantos alunos você tem que administrar vários problemas diferentes, desde de repente a criança que é espancada, um pai que briga com a mãe, ou aquele que não tem o que comer direito. Deve ser uma série de problemas que a professora de escola pública ela passa. Então, assim, eu queria saber se faltam ferramentas por parte do poder público para você exercer a tua função. Então, assim, eu sou aquela professora que eu sou muito crítica, né? Então, assim, eu sempre acho que pode ser melhor, né? Então, assim, eu acho que eu não estou falando isso apenas das redes que eu trabalho, eu falo isso, assim, de modo geral. Eu acho que, assim, infelizmente, no nosso país, eu acho que a gente não... Os nossos governantes, né, eles não têm um olhar específico para a educação. Né? A educação ela não é pensada em primeiro plano, sabe? Eu percebo que pensa-se em muitas outras coisas e aí a educação vai ficando de lado, principalmente a educação pública, né? Que é a que a maioria das crianças brasileiras estão, né, matriculadas. Então, assim, é claro que eu não vou ser hipócrita de falar que, nossa, está tudo perfeito, tudo caminhando bem. Infelizmente, não está. Né? Eu acho que, assim, tem muitas coisas que poderiam estar sendo feitas e que não estão sendo feitas. Vou dar, assim, alguns exemplos. Por exemplo, os professores, né, atualmente, eles têm direito a um texto de planejamento. Né? Isso fora de sala de aula, para que ele tenha um momento para ele planejar. E, infelizmente, isso não vem sendo cumprido. Né? A gente sabe que é essencial para tudo na nossa vida, né, que a gente tenha esse momento, né, de planejar. Quando você vai construir uma casa, você tem que planejar, né? Desculpa te interromper. Esse é um texto que você fala, seria uma remuneração para que você planejasse... dentro da sua carga horária de trabalho, 1/3 desse tempo... teria que ser dedicado ao planejamento. Isso mesmo. E infelizmente, essa lei não vem sendo cumprida, né? E então, assim, eu acho que isso não acontece não por falta de verba, eu acho que isso não acontece por falta mesmo de um querer fazer, de sabe? Gestão. Eu acho que na minha, porque, gente, a gente vive num país muito rico, né? O nosso país não é um país pobre, que não tenha dinheiro, não tenha como contratar, porque, assim, por exemplo, para eu sair da minha sala de aula e ter esse meu 1/3 garantido, essa minha turma ela tem que estar assistida por outros professores, né? Seja ele de artes, de educação física, de inglês, né? O que é um direito dessas crianças. E, infelizmente, assim, isso não acontece. Né? O professor, principalmente no meu caso, né? Eu que sou professora, que a gente chama na rede pública, eu sou a chamada P2, né? Que é a professora do primeiro segmento. A gente fica às 4 horas com os nossos alunos durante os 5 dias na semana. Então, esse tempo do planejamento, onde que a gente faz? Em casa. Né? Então aí você imagina, o professor que trabalha o dia todo, né? Trabalha de manhã, trabalha à tarde, muitos trabalham até à noite, e ainda assim, chegar em casa, ele tem que planejar as aulas, é muito exaustivo, porque o trabalho do professor, ele já é um trabalho muito exaustivo, por mais que muita gente diga assim, nossa, isso é muito comum na nossa sociedade, né? O professor trabalha 4 horinhas, não faz nada, só toma conta de criancinha, mas não sabe, assim, o quanto que é difícil essa tarefa, sabe? Não é tão simples assim, sabe? É o que a gente tá falando aqui no início. Eu tenho 30 alunos numa turma, 30 crianças numa turma, 30 crianças que vêm de 30 realidades diferentes, de 30 famílias diferentes. E a gente tem que saber lidar com as diferentes culturas, né, dessas famílias. Enquanto, por exemplo, uma família educa o seu filho para respeitar o professor,
Tem família que não educa assim, sabe? E a gente, enquanto professor, a gente tem que falar o não, que às vezes a família não fala, porque eu não consigo dar conta de fazer vontade de 30 crianças, né? Então, assim, esse trabalho tem sido muito complicado, muito difícil. Então, assim, eu acho que sempre pode melhorar. Outra questão também por exemplo, assim, as nossas salas de aula, né? A gente tem um clima muito quente. E, assim, a gente ainda tem salas de aula que não tem ar-condicionado, que não está refrigerada, sabe? Isso impacta diretamente na agitação das crianças, né? Eu acho que a gente tem muitas coisas para falar, coisas de sucesso, né? Vamos dizer assim, que as prefeituras elas implantam. Tem muita coisa legal, mas também tem muita coisa que pode ser feita. Que pode melhorar. Entendi. Isso. Cara, porque assim, eu tenho 2 netos que estudam em escola pública, lá em Belford Roxo, o Davi e o Ian, né? E assim, uma coisa que me chamou a atenção, que na minha época não tinha, é a inclusão de crianças do espectro autista junto com as outras crianças. Porque isso aí eu acho assim, fantástico, porque você insere aquela criança ali naquele contexto das crianças, né? As crianças que não têm esse espectro, ela aprende a lidar, aprende a ter contato, sabe das necessidades que essa criança precisa e ajuda. E muitos alunos assim, né, ajudam ele dentro da sala de aula. Não, cara, o Davi e o Ian tem que ver eles falando dos amiguinhos deles que tem autismo. Pô, é assim, normal, de boa. E muitos não tem qual é o nome daquela... professor assistente, sempre tem um mediador. Mediador. Dependendo do município da nomenclatura diferente, né? Depende do município. E isso é legal, né? Muito legal. É assim, cara, porque eu e esse cara, nós temos, politicamente, a gente tem um viés de esquerda. Sim. Eu sou um pouco mais radical, esse cara aqui é mais bonito do que eu, mas eu sou um cara meio que radical nessas coisas aí. Então, assim, quando você fala assim, não falta dinheiro, falta gestão. Sim. Eu acho, opinião pessoal minha, que isso faz parte do sistema. Não há interesse de quem manda nesse país, e a gente também não pode achar que quem manda é o presidente da República. Isso só mesmo, sim. Porque existem forças maiores do que o presidente da República, que são as pessoas que detêm o poder. E o poder não é a política, o poder é o dinheiro. Sim. A verdade é essa. Então a gente vive num país onde 5% da população ela detém mais de 80% do dinheiro que circula no país. Então, quando você tem, aí é o que eu te falo, fica aqui uma opinião pessoal minha, quando você tem alguns programas que foram implementados, como o Enem e tal, aí hoje agora, nesse último governo do Lula, ele colocou esse pé de meia, que dá um dinheiro para criança e tal. Quando você tem mais pobres, com mais educação, com mais qualidade na educação, todo mundo ele vai convergir para chegar lá na frente e fazer uma faculdade. É verdade. Né? Que na minha época era vedado publicamente, eu posso até falar isso, porque uma vez eu trabalhava numa empresa, quando eu comecei a fazer administração, eu trabalhava na Golden Cross, e a Golden Cross pagava 75% da minha faculdade. Quando eu saí, eu perdi essa condição. E eu fui na faculdade e falei assim, eu queria participar na época era crédito educativo. E eu fui informando assim, não existe mais esse programa. Esse programa foi extinto na época do Collor. Então, se você tem uma educação muito boa na base, todo mundo chega lá na hora de disputar uma vaga no fundão, na UERJ e tal, ele vai tirar a vaga dos caras que são filhos dessas pessoas que mandam nesse país. Então, eu acho que... Até porque os caras usam, rapidinho te cortando, porque os caras usam muito o nome de meritocracia. Mas, cara, como vai existir meritocracia se o cara que está aqui atrás e o cara na linha de chegada, ele está aqui já? O cara que não tem oportunidade, ele não vai poder nunca concorrer com a meritocracia do que eles querem botar na nossa cabeça, porque o cara não tem oportunidade. Eu tenho uma revolta gigantesca quando ele fala em meritocracia. Eu vou usar aqui uma coisa que eu sempre
Você até desculpa que a gente está roubando. Mas eu quero mas com assim, vocês. o que acontece? Se você pegar as crianças de 10 anos nascidas no Leblon, Ipanema, por exemplo, vamos pegar um corte Leblon, Ipanema, Sim. com 10 anos, todas as crianças elas falam, lê e escrevem 3 idiomas. Isso aí, pô. Falam, lê e escrevem. Os meninos fazem futebol, fazem luta, as meninas fazem balé, todos eles já foram à Disney, já foram à Europa, já conhecem o Brasil. E aí você vai pegar uma criança com 10 anos, na sua sala, você falou, você já tem um problema que é o ar-condicionado, que você começa a dispersar no calor. Mas você sabe quantas daquelas crianças comeram? Quantas daquelas crianças dormiram a quantidade de horas que tem que dormir? Quantas dormiram no chão? Quantas vão para a escola só para comer? Sim. Quantas saíram de casa que o pai bateu na mãe? E quantas em alguns lugares, muitos lugares no Rio, não dormiram por causa de tiro? Não puderam sair porque o traficante ou o miliciano não deixou? Ou está dentro da sala, o tiro come e está deitado no chão para não levar um tiro? Como é que essa criança vai concorrer daqui vai concorrer com aquela lá, igualdade de condições? Nunca. Então não existe meritocracia. E pegando o gancho do que ela falou sobre que a gente tem um país com dinheiro, um país Muito. rico. Sabe o que tudo. acontece? A verba da educação, ela é uma verba carimbada, ela não depende da arrecadação do município. O dinheiro vem. Só que você sabe que tem um cara que é o prefeito, que é de direita, e o presidente é da esquerda. O secretário que ele faz a má vontade para gastar, ele gasta o dinheiro errado, para não dar mérito, não dar crédito ao governo federal. É muito difícil você circular, mas você imagina, uma professora que sabe que tem dinheiro na secretaria e você não vê um secretário de educação fazendo o que pode ser feito, né? Isso é desesperador, né? Para quem... Eu fiquei vendo agora nas propagandas agora da eleição, aí o cara mostrando lá um quadro digital. Cara, é legal, a lousa digital, muito maneiro. Mas eu acho que se o cara pegasse aquele dinheiro e investisse num salário do professor... Sim, isso é primordial, o salário. Cara. Primeira coisa, o professor tem que ganhar bem, o policial tem que ganhar bem, o médico, o enfermeiro, o cara tem que ganhar bem, cara. Não é porque o cara ele trabalha para o Estado que ele tem que ter um salário diferente. Porque o professor lá de um colégio particular, ele ganha mais do que você. O professor tinha que ter incentivo para tudo que ele fizesse de melhoria. O cara tinha que ter casa aí de graça, o cara tinha que ter injeção em carro, de imposto em carro. É igual policial. Então, assim, não adianta você ter uma lousa digital maravilhosa e você ganhando R$1.000. Você não tem cabeça para trabalhar porque você está cheio de conta. Você tem que fazer uma loucura para conseguir sobreviver. Então, assim... o direcionamento do dinheiro às vezes está errado, entendeu? Na nossa opinião, né? Então, queria ouvir falando pra caramba. Eu concordo com vocês, assim. Pelo menos assim, na experiência que eu tive aqui em Nova Iguaçu, quando a gente teve um governo de esquerda aqui, eu vi muitas coisas acontecerem. Por exemplo, assim, com relação à alimentação das crianças. Eu não estou falando que as crianças que não têm comida em Nova Iguaçu, nesse governo, não estou falando nada disso. Tem comida. E graças a Deus, assim, uma boa comida para as crianças. Mas o que eu quero dizer é que, assim, querendo ou não, por mais que as pessoas, assim, não queiram aceitar, eu acho que, assim, educação... ela tem que ser um projeto político tanto de direita quanto de esquerda. Não tem que ter essa diferença, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, no nosso país, como a gente, desde lá de 1500, a gente sempre foi governado por uma direita, a gente não vai ver, infelizmente, esses governos, né, tendendo para o melhorar da educação, para fazer acontecer, porque quem está na escola pública, gente, é a maioria da população brasileira que é pobre. Né? Então, assim, vamos dizer assim, não sei, mas 80% das crianças brasileiras estão na escola pública. E aí a gente entende por que não se investe nessa escola tanto quanto deveria. E aí, assim, eu percebo a minha observação, assim, de 20 anos de magistério, é que
a impressão que me dá é que, assim, nós não vamos mexer aqui para que essa galera não chegue lá. Tanto que a gente sabe que quando a universidade ela começou a se abrir para essa população mais pobre, a gente teve um golpe no Brasil, né? Porque isso incomodou e incomoda. E começaram a sucatear. Você porque assim, a classe média alta do Brasil, ela não está na escola pública, ela não está. Ela estava e ainda está na universidade pública. Tanto que a universidade pública, ela sempre, as nossas universidades brasileiras, né? Elas são reconhecidas mundialmente, né? A gente tem pesquisadores, professores incríveis. E aí, assim, que me dá a entender que, assim, vamos investir aqui, porque quem estuda aqui é essa galera que domina, né? Vamos dizer assim, o capital financeiro do Brasil. E aqui não, porque quem está aqui é aquele cara que, na concepção das nossas elites, né? É o cara que tem que ficar capinando para mim, que tem que me servir. Sabe? E aí, infelizmente, esse cara, que é o cara que eu dou aula, é o cara que, entre aspas, né, está condenado a ser o analfabeto funcional, né? Porque, assim, como você falou, diante de todas as coisas que essas crianças vivem, como é que ela vai se alfabetizar de maneira saudável, né? É praticamente impossível, né? É uma criança que muitas das vezes está num ambiente familiar extremamente complexo e que vai ser muito complicado. Por mais que essa escola ela seja muito boa, eu particularmente eu sou muito a favor do ensino integral. Porque eu acho que quanto mais ensino integral de qualidade. Não adianta você pegar uma criança e colocar lá 8 horas na escola e assim, você não ter uma aula de teatro, uma aula de dança, sabe? Sei lá, um inglês, uma coisa que essa criança, porque assim, ela tem que estudar no período e no outro período ela tem que ter atividades de arte, enfim. E assim, não adianta você botar a criança lá o dia todo, mas não cuidar de tudo isso. E isso, sim, demanda grana. Tem que ter investimento, tem que ter atenção. E a gente sabe que muita gente não quer que isso aconteça. Então, assim, e eu particularmente sempre achei que não é por falta de dinheiro. Dinheiro tem, e não é pouco dinheiro. Não, tem. Falta vontade de fazer. Foi o que você falou. Na verdade, a educação ela tinha que ser uma política de Estado e não de governo. Sim, isso porque mesmo. ela acaba sendo a política de governo, então ela muda de acordo com o governo. Sim. Se fosse a política de Estado, aquilo ali tem que ser independente de quem esteja no poder. Sim. E você falou na educação em tempo integral, aí eu lembrei aqui de um puta projeto da década de 80, Sim, que foi o Brizolão. É verdade. Qual era o projeto ali? A criança ia entrar de manhã, ia tomar café da manhã, ia lanchar, ia almoçar, à tarde lanchar, dormir, sair de lá jantado, teria médico, teria dentista, teria né? Um projeto, olímpica, um projeto do Darcy Ribeiro. Toda estruturada, né? Os caras, isso aí, cara, nunca deixaram, depois que o Brizola saiu, nunca deixaram pra frente. Verdade. Porque, não é interesse, cara. Infelizmente. Entendeu? É uma covardia que se faz. E aí, hoje é mais difícil ainda, porque a gente, com o negócio de internet, aí você vê essa porcaria desses imbecis agora de coach. Aí o cara fala assim, não, depende de você, meu irmão, depende de você o quê, cara? Não depende só de você. Infelizmente não depende só de você. Aí você vai lá, vê a filha do Renato Aragão e fala, o dia tem 24 horas para todo mundo. Tem, só que o cara que mora em Nova Iguaçu e trabalha no Rio, ele gasta 6 de deslocamento. Só de condução. De 6 inos, 3 para ir, 3 para voltar, são 6. Trabalhou 8, são 14. Tem que dormir 8. Quanto é que dá? 22. Você sobra 2 horas para você tomar banho, jantar, falar com a tua mulher, falar com o teu filho. Socializar. Meu irmão, tu não vive. Verdade. Entendeu? Então é muito fácil você falar sem você viver. Sim. Porque essas pessoas, elas não são pessoas comuns como nós somos.
cara vive uma realidade totalmente diferente. Então vai lá e fala. E as pessoas acreditam, cara, faz isso aqui que você vai ter um carro importado, você vai morar no... Não vai, meu irmão. Se você não estudar, não se preparar, você não tiver estrutura, você não vai. E nós somos pobres. Você fazendo tudo certo, você estudando com toda a dificuldade, tudo, fazendo a faculdade. Porra, já é difícil, o funil é fino pra caramba, cara. Sim. Né? Porra, imagina se você não fizer isso, cara. E você vê nos professores, a maioria deles, né? Que você acaba vivendo a vida dos seus alunos ali. O que acontece? O sistema acaba adoecendo o professor, cara. Sim. O professor, ele adoece. Adoece. Porque eu fico imaginando você com 30 alunos, quantas crianças chegam para você com um pedido de socorro, cara. Que deve acontecer. E acaba que, assim, esse fardo, né, esse fardo social, né, que é todas essas questões, né, que a gente está relatando aqui, né, das questões familiares, das questões sociais também, porque a gente sabe que muitas dessas crianças não têm acesso ao básico, né, ao saneamento básico, né, à alimentação, enfim, muitas mães criam essas crianças sozinhas, né, a gente vê uma ausência paterna muito grande nas escolas, né, então assim, tudo isso desemboca na escola, né? E aí eu acho que é nesse ponto que o professor tem adoecido cada vez mais. E assim, a gente que está lá vê o quanto que está sendo cada dia mais difícil, né? Eu me lembro de quando eu entrei na escola pública quando eu tinha 18 anos e vejo hoje, assim, eu me lembro que meu primeiro município que eu trabalhei foi em Japeri. E eu me lembro que, assim, eu conheci lá uma equipe de professores muito bacanas. E numa das nossas conversas, eu me lembro que, assim, eu professora tinha recém-formada, então eu estava toda... fazia mural, tinha varal. E aí eu me lembro que uma menina que eu considerava ela extremamente negativa, né? Eu disse, nossa, que menina negativa. Porque ela falava assim... Vou te falar, um dia você vai desistir disso daí. E aí eu falava assim, nossa, que carregada, enfim. E aí tinha uma professora, já com muitos anos de praia, chamada Márcia. E assim, essa professora, ela nas reuniões que a gente tinha, porque Japeri é um município que sempre, desde aquela época, né, eles faziam reuniões pedagógicas, mensais, que é um momento que o professor ele pode debater sobre algum tema, né? Enfim. E aí a Márcia, nas reuniões, ela sempre falava assim, gente, educação no Brasil, a gente queria abraçar o vento, enfim. E na época eu não entendia muito isso, porque eu tinha 18 anos, não entendia nada do que ela estava falando. Hoje, 20 anos se passaram, e eu falo assim, cara, hoje eu entendo o que a Márcia falava, sabe? Porque assim... É muito difícil, sabe? Parece que a gente tá sempre assim, enxugando gelo, batendo, né? Como é que fala? Dando murro em ponta de faca, né? A impressão que dá é muito essa, porque a gente que é professor, a gente fica triste sim, quando você tem uma turma e você tenta, de todas as maneiras que você aprendeu, alfabetizar aquelas crianças e você vê que tem um grupo que não consegue. Por mais que, mas sei lá, a turma tem 30 crianças. Vamos dizer assim, 17 conseguiram, mas tem 11 que não conseguiu. Ou que conseguiu, mas a gente, enquanto professor, a gente sabe que não conseguiu o suficiente. Entendeu? Porque ninguém é idiota para saber que, fulaninho tá lendo, mas tá lendo como deveria para um terceiro ano? Não está. Sabe? E às vezes eu percebo que a gente acaba nivelando muito por baixo, sabe? E assim, por conta muito disso, porque a gente fica meio que perdido. Você tem uma turma, você quer o melhor para sua turma e você não consegue, sabe? E você às vezes não tem auxílio. Quando vocês me falaram da questão da inclusão, eu me lembrei de situações que eu vejo na escola, sabe? Eu acho que a inclusão ela é muito bacana. Eu acho que trazer as crianças, né, autistas, com as diversas deficiências para dentro da escola, eu acho que é importante sim, mas desde que
essas crianças tenham algum tipo de suporte e que esse professor ele consiga, dentro da agenda dele, dar esse suporte para essas crianças. Porque o que enquanto professor eu vejo acontecendo muito? Faz-se cumprir a lei, né? Vamos incluir todas as crianças ali dentro da sala de aula regular. Beleza. Só que há crianças que têm especificidades que a professora, com 30 crianças na sala, ela não consegue dar conta. Entendeu? Então, porque há também outras crianças ali. Sim. Então, por exemplo, existem crianças, por exemplo, autistas severos, crianças que às vezes gritam muito, que precisam de um momento assim para ele estar mais calminho, porque a sala de aula é um ambiente agitado. E o autista, dependendo, né, do grau de autismo, ele vai se incomodar com aquele barulho, né? Então, assim, eu acho que é importante que as crianças estejam ali, mas assim, estar ali por estar não agrega em nada aquela criança. E aí o que a gente vê? Assim, muitos professores que ficam perdidos. O que eu vou fazer? Porque, como a gente está falando aqui, ela não está só com aquela criança, né? Tem uma turma ali lotada também, que também depende dela, depende da atenção dela, né? E assim, há municípios que a gente às vezes encontra 3, 4 crianças, né, com diversas deficiências na sala. E às vezes assim, quando tem uma pessoa, um cuidador, né, um mediador para 4 crianças, sabe? A lei determina o quê? É muito difícil. O ideal é uma criança, um cuidador para cada uma criança. Mas isso não acontece. Pô, sabe? Meu antigo chefe, um cara rico, que mora na Barra da Tijuca, num colégio caríssimo, ele tinha que pagar o mediador por fora. Entendeu? Se lá eles não colocavam para ele, filho autista, tu imagina, um particular caríssimo. Sim. Ele brigou na justiça, brigou, mas enquanto não decidia, ele pagava do bolso. Sim. Para mediador cuidar só, porque ele era um autista bem, sim, aquele que não interagia, sim. Tá? Não interagia com ninguém. Então, para ele ter algum tipo de evolução, cara, foi uma guerra. Eu fico imaginando a rede porque pública. aí, assim, nós leigos, né, a gente acha legal, mas assim, a gente não tem o dia a dia do que você tem de professora, que aí, porra, beleza, é legal, foi o que você falou. Porra, agrega a criança que está convivendo ali contigo, mas, ao mesmo tempo, você impacta negativamente nas outras crianças e no dia a dia do professor, porque aí você não sabe se você vai bater o corner, se você vai na área cabecear para fazer o gol. Né? O que você tem que fazer. Sim, porque o professor, ele não tem o preparo suficiente para esse trabalho. Entendeu? O professor, quando ele se forma, né, na universidade, eu mesmo, assim, eu estudei, eu me formei em 2008 na universidade. E, gente, juro, eu não tive nenhuma disciplina que me auxiliasse. Não, obrigada. Que me auxiliasse no como lidar com crianças, né, com necessidades especiais, crianças com deficiência. O que a gente muitas das vezes faz é por fora. Você, sabe, eu cheguei em casa, eu vou pesquisar, sabe, se eu tenho uma criança autista, o que eu posso estar fazendo para poder estar ajudando esse meu aluno? Eu que pesquiso, eu que vou atrás, sabe? Só que eu penso que para a coisa ficar bacana, ficar legal, ficar da forma como deveria, né? A gente tinha que ter um preparo maior em relação a isso, sabe? Porque, gente, não adianta só colocar a criança lá. E aí? Você prejudica até o desenvolvimento daquela criança. Que dava certo. Sim. Isso, de repente, poderia passar dentro daquele seu 1/3 de programação, auxiliada, claro, com alguém. É um momento também que você pode tirar para estudar. Sim, se preparar, né? Entendeu? Qual a formação acadêmica tem que ter o mediador? Nenhuma. O mediador não. O mediador não precisa. Não precisa Pelo menos das prefeituras que de Queimados,
não precisa. Eu acho que basta o ensino médio. Deles lá era uma psicopedagoga. Entendi. Talvez pelo grau do autismo. Eu não sei, sinceramente, ou porque ele podia pagar também, né? Sim. Com certeza. Em Nova Iguaçu, eu não sei. Eu acho uma menina que trabalha na minha escola, eu sei que ela é professora. Mas assim, eu não sei se isso é uma regra aqui, sabe? Sim. E só fazer uma pergunta aqui, né? Tem quem está acompanhando. O nosso seguidor perguntou assim, qual a história dela, se ela sempre quis ser professora. Como foi lá no início, se realmente sempre foi a sua vontade, ou se você, né, como foi o despertar. Só pra gente fugir um pouquinho da... Eu sempre quis ser professora, desde menina. As minhas professoras, eu me espelhava nas minhas professoras. Então, assim, eu achava elas lindas, entendeu? Nossa, eu falava, nossa, eu quero ser professora porque... Nossa, professora bonita, bem vestida. Então eu falo assim, nossa, elas são ricas. Eu quero ser professora porque vou ficar rica. Fonte, voz da minha cabeça, né? Não sei aonde que eu achava isso. Mas na minha cabeça, de criança, eu achava isso. Eu tive muitas professoras assim, incríveis. Inclusive uma delas, hoje é secretária de Educação de Nova Iguaçu, que é a professora Virgínia, né? Foi minha professora de matemática. E eu me lembro da professora Virgínia estagiando na minha escola. Não foi estagiária da minha turma, mas eu era criança, eu lembro dela. E assim, depois no curso normal ela foi minha professora. Então assim, eu me espelhava muito nelas. Eu tinha a professora Alexandra, que era professora de didática, mais da parte do curso normal, né? Professora Tânia, que depois a gente se encontrou aqui na rede de Nova Iguaçu, que também é professora da rede. Tive vários professores muito incríveis. Teve também a professora de inglês, que era a Carla Chambarelli. Eu achava todas elas incríveis. E sempre quis ser professora. Eu dava aula para as bonecas. Eu acredito que, assim, essa profissão era a profissão que eu tinha como referência, né? Eu me lembro que eu admirava demais. Ou era ser professora ou era ser militar, porque o meu tio é militar e eu achava o máximo. Eu tinha marinheiro, eu tive a festa de aniversário de marinheira, né? Eu achava muito legal. Só que aí com o tempo, assim, apesar de eu ter sido uma criança muito tímida e tal, apesar disso, eu também era muito questionadora, né? E aí, assim, quando eu comecei a crescer, eu falei assim, não... Esse negócio de ser militar, muita regra, e isso não vai caber em mim, não vai. Eu não ia me adaptar de maneira nenhuma. E aí eu relacionava já, depois que a gente começa a estudar, né, a militar com ditadura, eu falei, não vai dar. Não é a minha praia. Tô fora, E aí eu escolhi ser professora. Eu me lembro que quando chegou na minha vez de fazer o curso normal no Iguaçuano, eles iam encerrar as turmas, então não ia ter mais o curso normal lá. E aí, assim, nossa, eu lembro que eu chorei. Aí comecei a ver vaga em outras escolas, no Rangel, aqui na Arruda. Aí, por fim, a direção lá da escola decidiu montar a turma. E assim, eu fui muito feliz assim, na escolha do curso normal. Eu sempre falo que o curso normal é o que foi a partir dele que eu cheguei aonde eu cheguei, sabe? Eu vejo muita gente às vezes desmerecendo o curso normal. É claro, gente, eu sempre acho que o professor tem que estudar cada vez mais. Ele não pode só fazer o curso normal e beleza, tá tudo bem, vou parar aqui, né? Mas assim, se eu tenho o que eu tenho hoje é por conta desse curso, né? Depois eu fiz a faculdade, enfim. Mas assim, quando eu fiz o Prestígio Concursos, eu nem tinha iniciado a faculdade e o outro estava assim, fazendo a faculdade ainda. Então assim, eu fui feliz na minha escolha. Tá onde você queria estar. Eu gosto, assim, apesar de eu, enquanto professora, eu também me frustro muito. Eu também trago muitas tristezas. Eu tenho muitas alegrias, mas eu também tenho muitas tristezas, sabe? Porque eu questiono muito. Às vezes eu falo assim, nossa, como eu gostaria de ser uma pessoa alienada, sabe? De, não tá nem aí pra... eu queria assim, estar alienada. É isso. Tá todo mundo lá, vamos pra lá.
Mas, assim, isso de a gente às vezes se questionar muito, a gente meio pirado, sabe? Tá no lugar certo. Foi a convidada perfeita. Comentário aqui de uma seguidora, Elaine Ramos Silva. Ela falou que exatamente que precisa de um professor para acompanhar em outras áreas, tem setor a cumprir, que tem protocolos e que infelizmente o horário, ela é contra o horário integral porque faltam profissionais. Sim. Você deixou e claro, ela né? falou que ela já foi funcionária de escola integral, na época que ela trabalhava funcionava. Que havia uma rede de apoio, mas hoje... Porque sem condições foi o que você já porque, falou, né? que ela falou, o que acontece? Jogar as crianças lá. O ideal é o ensino integral. Então, se isso aqui está dando certo, isso aqui está tornando os pobres mais inteligentes, mais esclarecidos. Conquistando novos espaços. Um cara que vai chegar lá em cima vai questionar. Porque o cara que não tem conhecimento, o cara se torna uma pessoa mais tímida. Isso. Então o cara ele não vai perguntar por que isso. Se você tem segurança para você questionar as pessoas, você se torna um problema para quem na realidade não era para ser, mas para o padrão brasileiro de domínio, né, que os caras... A gente não pode esquecer, é verdade, que a gente é um país que se firmou na escravização de pessoas, né? E aí a gente, infelizmente, existe essa mentalidade, né? De que para eu estar aqui tem que ter alguém submisso a mim aqui. Exatamente. Né? Porque assim, o que acontece? Sempre vai ter que ter o pedreiro, o faxineiro, o lixeiro, mas o cara tem que ser isso porque ele quer ser. Como a gente entrevistou aqui o Bocão, e o Bocão falou, cara, eu adoro ser maqueiro. O cara é maqueiro há 20 anos no Hospital Fátima. Ele falou, cara, eu me amarro em ser maqueiro. O cara que era promessa do futebol de Nova Iguaçu. Pra mim, de boa. Né? Eu vou trabalhar feliz da vida. Fico... Pô, legal, é uma opção dele. Ninguém é obrigado a ser médico, engenheiro, advogado. Sim. Mas todo mundo, na minha opinião, deveria ter oportunidade de poder ser. Se vai ser, não, pô, meu irmão, gosta de... Cara, eu não quero ser médico, não quero estudar para ser médico. Eu sou feliz quebrando a parede aqui, porra, mas é uma opção, uma opção minha. E não é uma imposição. A única. Foi imposto aqui. A única opção é essa aqui, não. É o que você falou, é uma imposição. Você vai ser isso. Você não pode ser melhor Meu que filho isso. não. Meu filho ele pode ser o que ele quiser na vida. É que eu falo para as crianças, cara, você pode ser o que você quiser, não precisa ser nem criança. Porra, o adolescente com 15, 16 anos, dependendo, é claro, da vida que ele tem, se ele tem um pai, uma mãe que te dá uma casa que ele não precisa se sustentar. Tem gente com essa idade que tem que trabalhar para comer, senão morre de fome. Mas se o cara tem um básico, que é uma casa para morar, uma cama para dormir, uma comida para comer, o cara pode ser o que ele quiser, meu irmão. Entendeu? Vai ser mais doído do que o cara? Vai. Porra, mas você vai estudar, você vai correr, ainda dá tempo. Quando chega com 30, 40, aí complicou demais as coisas. Só que o sistema não quer que isso aconteça. Infelizmente. Né? O sistema quer impor, foi o que o cara quer impor. Meu irmão, você é o quê? Você mora lá em Nova Iguaçu, teu pai Faz de tudo para podar. Porra, meu irmão, tu vai ser a mesma coisa. Né? Sim. Conhecimento do... Ô, Cíntia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalha em como você falou, 2 redes, né? Nova Iguaçu e Queimados. Elas estão no mesmo nível? Alguma está melhor do que a outra? O que você acha? Então, assim, em relação, quando a gente equipara, né? Nova Iguaçu e Queimados, Então, também aquisitivo também bem maior, né, Nova Iguaçu, e assim, eu observo, eu já trabalhei, por exemplo, aqui em Nova Iguaçu, em Austin. Hoje eu trabalho aqui, próximo a Miguel Couto, né? Então, assim, a realidade que eu via em Austin era muito parecida com a de Queimados, que estão bem próximas. Fazem Isso, sim. A realidade que eu vejo aqui é diferente, assim, como a gente já falou no início. Em relação à nota de DEB, né, eu particularmente, eu acho que os dois estão meio que parecidos. Eu não tenho como precisar nesse momento.
Mas acho que assim, se for o caso, eu não sei, não tenho certeza. Acho que Nova Iguaçu pode ser que esteja um pouquinho à frente, mas teria que consultar os dados direitinho. Mas assim, eu não vejo muita diferença não, sabe? Porque assim, uma coisa que a gente vê quando o Estado, né, ele investe, você vê que o resultado das escolas públicas, se eu não me engano, é no Piauí. Sim, no Nordeste. No Nordeste dá um show, né? Você vê que se você investir... e olha que o Nordeste ele tem uma realidade muito diferente daqui do Rio de Janeiro, que é uma grande capital e tal. Né? A gente quando vê assim, Rio de Janeiro comparar com Piauí, eu acho que, mas aí chega lá, a escola pública arrebenta. Eu acho que o Nordeste, ele é muito também colocado pra gente aqui do Sul, Sudeste, né, como menor, né? Eu acho que tem e que na minha opinião é meio que um racismo, sabe, em relação à população nordestina. Porque é uma população que tem um potencial gigante e o quanto que eles investem em educação. Eu fiz um curso aqui pela prefeitura, na época, se eu não me engano, eu fiz por Queimados. E era um curso, assim, excelente. E todas as ideias, elas eram trazidas de uma universidade de Pernambuco, sabe? Porque os caras lá, assim, sabem fazer, sabem colocar todas as crianças para ler, para escrever. E ensinaram pra gente aqui muita coisa. Teve um investimento, assim, muito alto, sabe? A gente ganhava até, nós professores, a gente chegou até a ganhar uma bolsa para poder fazer o curso, porque era dia de sábado, né? Então, assim, o povo nordestino é muito bom, mas eu percebo que existe um preconceito. Você vê que, assim, as notas deles são maiores que as nossas e o povo só foca, né? Porque Rio, porque São Paulo, né? É impressionante assim, como a gente fala em educação, que tudo que dá certo para pro pobre, os caras eles tentam distorcer, demonizar. Isso você mesmo. Vê como os caras demonizam Paulo Freire, cara, né? O cara que não conhece, que ouve esses caras esses radicais aí. Acha que o cara é um... o cara nem sabe quem foi Paulo Freire, não sabe o que ele fez, mas o cara, esse comunista. Verdade. Caraca, meu irmão, o cara é respeitado no mundo inteiro. Todo, cara. E aí no Brasil o cara não presta. Eu acho que isso aí é um sistema mesmo pra... Sim, e eu acho que assim, eu estava ouvindo esses dias uma coisa muito interessante. Esses discursos, né, de ódio a Paulo Freire, de ódio a professor, né? Porque o professor no Brasil também é muito odiado, né? Tem um ressentimento muito grande em relação à escola. A gente estava conversando isso, foi até ontem, porque teve almoço para os professores lá em Queimados. E a gente estava conversando isso, o quanto de ressentimento que a galera está tendo em relação à escola, ao professor, e mal sabe o quanto que se a gente tem, assim, um pouquinho, né, de coisas boas, assim, acontecendo em relação à educação, agradeça ao professor que está lá todo dia, né, mostrando a cara, né, quebrando a cabeça, enfim. E assim, eu percebo que essa galera que discursa muito contra Paulo Freire, contra a educação, contra o professor... Paulo Freire é bom. Tá de direita. Eu acho que, infelizmente, é uma galera... Porque assim, como você falou, tem gente que nem sabe quem ele foi, nem conhece. Uma galera que se deixa levar pelo discurso. Porque aí, é o que eu estava falando. Infelizmente, a gente vai ter que concordar com isso, que foi o que eu ouvi essa semana. A direita e a extrema-direita no Brasil, ela tem se comunicado de uma maneira impecável no que diz respeito à dominação da mente das pessoas, né? O que eu já acredito, e foi o que eu ouvi também essa semana, que talvez a esquerda não está conseguindo
fazer o contraponto, Não, tá. sabe? Porque E aí, isso aí já veio lá do primeiro mandato do Trump, dos caras lá. E eles colocaram uma palavra na cabeça das pessoas que os professores estão doutrinando. Meu irmão, doutrinação. Aí. Eles colocaram isso na cabeça desse E quer ver uma coisa que acabou. que a gente estava falando assim, pô, que o pobre começou, né, a ter acesso à universidade, aí os caras começaram a demonizar a universidade. Porra, vai pra universidade, é uma zona. Isso aí, que é homem andando de calcinha. Isso Entendeu? Por quê? Pro É. cara que tem pouca cultura, o cara que tem pouco conhecimento, porra, meu filho não vai pra essa merda, não. É verdade. Como é que eu vou deixar minha filha... Sim. E eu falo, meu irmão, cara, faculdade é o seguinte, jovem, 18 a 30 anos, em qualquer lugar que você juntar uma porrada de jovem, vai ter festa, vai ter bagulho, porque é da idade, cara. Não tem você não tem como proibir. E não é, o cara, porra, vai fumar tem na maconha. particular, cara. Oi? Tem na particular. Mas cara, exatamente. Eu Eu estudei em faculdade particular. eu também, eu estudei na particular, era festa o dia todo. Só que segunda a o sexta. intuito dos caras é demonizar a faculdade, porque, porra, tem muita gente pobre frequentando esse lugar e para eles não presta, né, cara? É impressionante. É o que você falou, eles dominam muito bem a comunicação. Sim. Que, assim, eles saíram à frente disso. Saíram à né? frente. A esquerda está tentando, de alguma forma, chegar. Só que é o seguinte, os caras usam armas, não que, porra, a esquerda seja maravilhosa, todo mundo é perfeito, mas os caras usam o quê? A mentira. E a mentira é muito fácil de você usar. Você usa, o cara fala, a mentira é falada toda hora. Sim. Toda hora. Eu acho a pior parte deles é o seguinte, na verdade eles não querem acreditar na verdade, cara. Eles não querem. É falado aquilo, não interessa se você chegar com um argumento. No fato, eles não querem mais saber. É aquilo que o professor falou para a deputada lá, não adianta eu explicar para a senhora. Isso, que a sua consciência cognitiva ela só vai enxergar o que está no seu... Não adianta, ela não vai olhar em volta, ela não vai entender. Não vai, ela demorou quando o cara terminou de falar. Isso, que ela foi entender. Foi entender, mais ou menos ele não ligou. Porra, é complicado. E eu acho que além disso... eles se aliaram a um grupo muito forte no Brasil, que é o grupo religioso, né? Sim. Então, assim, quando você se comunica dessa forma, extremamente agressiva, e eles têm uma coisa que é muito essa coisa do como é que fala? O pânico moral, né? Sim. Então, tipo assim, o professor está doutrinando, na escola, como é que é? Eu escutei a propaganda política se eu não me engano, acho que foi o Carlos Bolsonaro, aqui do Rio de Janeiro, que ganhou com 130 mil votos, né? Contra... Ele só falou isso no horário político. Contra a sexualização das crianças nas escolas. Tudo que a gente não faz na escola é sexualizar a criança nenhuma. Sabe? Mas as crianças, elas já estão vindo sexualizadas de casa. Né? O abuso sexual ele acontece em casa, 80% pela família dele, pelo parente, dentro de casa. Ela escuta música que não é para ela escutar lá na casa dele, não é na escola, sabe? E aí esse camarada, ele vai no horário político, ele abre uma boca desse tamanho e fala que ele é contra a sexualização das crianças na escola. O que parece que a gente encontra professor que já é mais do que odiado nesse país? Nossa, essas professoras ficam ensinando, porque quando você fala assim, é preciso trabalhar a educação sexual, eles não entendem educação sexual, eles entendem que eu vou sexualizar uma criança. Na verdade, eles entendem, eles distorcem verdade. Em favor da política deles. Isso. Eles entendem. E aí cai no ouvido do pai, que não tem informação nenhuma. Que não tem. E quando você vai, por exemplo, eu trabalho em escola onde as pessoas, assim, são carentes, sim, né? Quando você pergunta para as crianças, né? Quando a gente conversa sobre religião, sobre cultura, a maioria dos meus alunos são evangélicos, sabe? Tanto que para eles, para vocês terem uma noção, para os meus alunos, falar macumbeiro, seu macumbeiro, é um xingamento. É um xingamento, né? Sim. Entendeu? A fulana é macumbeira, sua macumbeira. Para eles isso é um xingamento. Sempre pejorativo, né? Por quê? Porque existe todo um preconceito
infelizmente a gente sabe que não são todas as denominações, a gente sabe que não, mas existem sim, porque eu já fui em culto e eu escutei, sabe? Eu não sei nem como é que é o nome que dá, mas é um canto que algumas igrejas, principalmente essas neopentecostais, né? Elas têm que é um canto que bate pé, que grita. E aí, tipo, isso, aí começa a gritar, tipo, pisa na macumba, bate não sei o quê, pisa no demônio, não sei o quê. Então, assim, a criança que frequenta esse lugar, ela vai entender que, macumba é coisa ruim, isso é coisa do mal. E aí ela xinga, na cabeça dele tá xingando o amigo, quando o amigo fala que, eu vou na macumba, sabe? E a gente, enquanto professor, assim, ainda tem que ter todo esse trabalho de dar, além, né, de tantas outras coisas, fazer todo um trabalho de educação antirracista também, né? Porque além das crianças, né, elas são a maioria protestantes e a gente sabe que essa galera da extrema-direita conseguiu dominar esses espaços, né? De uma maneira bem, assim, com muita força, e as crianças chegam nas escolas com essas falas, né? Vou fazer a pergunta, né? Agora nós vamos amansar a conversa. Pede pra ela contar alguma história engraçada ou que marcou ela na sala de aula. Na sala de aula? Isso. Deixa eu pensar. Essa é uma boa. Assim, eu acho que é engraçado, que são, com certeza são muitas. Sim. Só que agora eu não tô me lembrando de tantas assim. Mas assim, eu acho engraçada, eles são bem engraçados, né? Eu sempre falo que eu tenho que começar a anotar as pérolas que eu escuto na sala para escrever até um livro. Mas assim, engraçado, deixa eu pensar, agora me pegou assim, depois quando eu chegar em casa eu vou lembrar. Mas engraçado, pode ser que tenham muita, gente, porque eles são engraçados. Mas assim, agora... Eu perguntei agora, enquanto você vai pensando, qual é a disciplina que você seleciona? Todas. Todas, né? Sim, no caso, sim. normal são todas, né? Sim. Caraca, todas. É pesado, né? Meu irmão, todas as disciplinas. Menos assim, inglês. Não, sim. Né? Mas todas. Desde todas, né? língua portuguesa, matemática, ciências humanas, que agora a gente chama assim, que no caso é geografia e história, ciências da natureza e arte. Sim. Tô por fora de... uma outra dúvida que realmente eu tenho. Lembra que ficou... Porque na nossa época, quando você... fazia a média, né? A média é 5. Sim. Aí, no final do ano, seja aquela tensão para passar de ano e não, né? Teve uma época aí que acho que não tinha essa aprovação automática, né? Tá, sim. Como está hoje? Então, hoje em dia, a gente só tem a aprovação automática no primeiro e no segundo ano. Que antes era até o terceiro ano, né? Aí, no terceiro ano, a criança poderia reprovar uma única vez. Sim. E aí, depois de reprovada, não poderia mais ser, iria para o quarto ano. Agora isso tem mudado, sabe? Não é mais assim. Tá, sim. O primeiro ano ela faz, aí vai para o segundo. Sim. Aí no segundo ela pode ficar reprovada. Aí ela avança. Isso, aí avança. No segundo. Peraí. Não, desculpa, minto. No segundo ela vai pro terceiro, aí o terceiro ela pode ficar retida. Retida, né? Eu acho que agora. Porque agora deu uma modificada. Sim. Pera, deixa eu ver se eu falei certo. Assim, aí... primeiro ano. O que acontece? Eu dou aula pro terceiro ano. Em Queimados. O meu terceiro ano, ele pode reprovar. Sim. Eu só não tô com certeza se o segundo pode. Se ele pode ou não, né? Mas eu acho que o segundo, ainda eu não lembro. Você pegou no Iguaçuano lá, que era todo mundo sentado na quadra. Meu irmão, era todo mundo sentado na quadra. Sim. Os professores lá na frente, você com os pais lá. E eles te chamavam pra saber o último resultado lá na frente, mano. Não peguei essa época, não. Uma pressão, mano. A pressão era no envelopinho e teu pai já te olhando, tua mãe ali. Tu não podia nem forjar uma nota, mentir, ganhar tempo. Já saía apanhando. Já saía apanhando dali.
Não Na tem minha presente época, Não, era próximo ao Natal. É. Inclusive o envelope tinha eu lembro que era pequeno, um Papai Noel colado. Tu falou aí. Aí você sim. levava, eles colavam no envelope com a nota final, cara. Era desesperador. Irmão, a gente tá chegando ao final. Até 1 hora, passou rapidinho. Olha, cara, quando o programa, quando o episódio é bom, passa. Eu ia falar, quando ela falou 40 minutos, eu falei, caraca, o papo tá tão gostoso, tá tão legal, que já tem 40 minutos. Igual que a Cíntia relaxou. A Cíntia tava nervosa, né? No começo, ó. Falou com tudo. Eu tava nervosa mesmo, vou mentir não. Porque as pessoas não estão acostumadas, chega aqui e depois vai verdade. Porque é normal, é um bate-papo. Sim. Assim, e passa rápido. Então eu já vou te agradecer mais uma vez, Cíntia, obrigado por você ter aceitado. Eu sei que ainda ficou muita coisa pra gente conversar. Quem sabe a gente faz o segundo episódio. Com certeza. Agora ela vai estar mais tranquila. Eu vou pensar no fato engraçado. De repente a gente chama outra professora pra bater a bola. Até porque a Beth está aqui, todo mundo conhece aqui, só que ela teve um problema familiar, que a avó dela caiu e tal, se machucou, espero que esteja bem. Mas já deixou bem claro que assim que tiver tudo ok, ela vem. Aí vamos trazer a Cindy também, que esse bate-papo vai ser legal com as duas. Pô, muito bom. Também vou... Gente, mas só pra... Eu acho que é isso mesmo. Primeiro, que o segundo ano é aprovação automática ainda. Sim. Isso. Antigamente era até o terceiro. Agora é só o primeiro e o segundo. E eu acho que a tendência é voltar. Sim, isso. Claro. Que... legal. Cíntia, obrigado. Segue a gente no Instagram, no YouTube, divulga o nosso canal para suas amigas lá. Olha a sua entrevista toda. Vai ficar gravado no YouTube e a gente bota alguns cortes no Instagram também. Valeu, gente. Obrigado aí. Foi um prazer conhecê-la. Desculpa. Muito obrigado. Valeu, galera aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Pô, legal, cara. Agora você vê. Não era parceira.